Jair Bolsonaro esteve ontem no Flow Podcast e, para uma audiência brutal, gigante mesmo, gente pra cacete assistiu Bolsonaro ontem no Flow, o cara, claro, elencou aquele extenso rol de mentiras que todos nós já estamos habituados, infelizmente, a ver e ouvir. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. Eu começo, com toda a humildade do mundo, convidando você, caso ainda não tenha feito, caso tenha pintado de paraquedas, caído de paraquedas aqui no canal, por favor, meu filho, por favor, minha filha, inscreva-se aqui no canal, sim, clique no sininho, ative as notificações, é dessa forma, desse jeito que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui. Você quer ajudar a fortalecer, manter esse trampo aqui no YouTube? Olha, eu seria imensamente grato a você, caso você possa inscrever-se no clube de membros, a partir de três míseros, patéticos, módicos, cretinos, praticamente insignificantes reaisinhos para o seu bolso, você me ajuda muito, mas muito mesmo, a manter esse trampo por aqui. Pô, ele custa muito pouco, representa muito para mim e você ganha lives exclusivas, como por exemplo essa quinta-feira. Teremos a live só para os membros às 9 da noite, beleza? Você quer live exclusiva? Me ajuda a manter esse lance? Pô, R$3 clube de membros, beleza? Conto com sua força, conto com sua fortalecida para manter esse trampo por aqui. Bora entrar no assunto que hoje a gente tem que refletir com muita calma e sem paixão para a gente fazer recortes, as nuances do que é a presença de Jair Bolsonaro no Flow, o que isso significa e o que isso pode ter de consequências políticas. Vamos lá. Primeiro é preciso reconhecer que o Flow teve uma queda muito grande, né? Teve um problema ali de audiência, uma crise de imagem muito forte com aquele evento do Monark. Nós sabemos o quão impactante para a marca foi, a dificuldade de remuneração, tudo. E agora parece que os caras, aos poucos ali, sob o comando agora exclusivo do Igor, o Igor 3K, ele vai conseguindo se restabelecer novamente. E ontem teve uma audiência simplesmente brutal. No momento em que eu gravo esse podcast, grava esse vídeo, eu atualizei aqui, eu tenho 6,7 mil, ou seja, 6 milhões e 700 mil visualizações do vídeo transmitido há 11 horas. Então, para que você se localize no tempo e no espaço, esses são os números de agora e naturalmente vai terminar aí com mais de 8 milhões aí o final do dia, pelo crescimento que está, pelo interesse que está gerando essa entrevista de Jair Bolsonaro. E aí a gente tem que ter clareza nos fatos que essa é uma audiência brutal. É realmente muita gente interessada na conversa do Igor com Jair Bolsonaro. E aí, cara, mérito de Bolsonaro. Ele tem uma audiência muito engajada em sua rede, ele tem um eleitorado muito fiel e apaixonado que corresponde para ver o mesmo discurso, para ver as mesmas falas, a mesma conversa, as mesmas mentiras. As pessoas se mobilizam e assistem. Só para ter uma ideia do que é a audiência tradicional do Flow e do que é a audiência do programa de Jair Bolsonaro. A gente sabe que no YouTube ficam aqueles vídeos ali, os últimos posts, né? Então vamos lá, tem 5, 10, 15, os últimos 15 posts aqui do Flow Podcast. O de menor audiência trata-se do Luiz Mariucci e Alírio Neto. Aquele cantor Alírio Neto, né? 82 mil visualizações, ou seja, dos 15 últimos, essa é a menor audiência. A maior é com Murilo Couto. Eu também não conheço, mas provavelmente problema meu, eu que sou por fora mesmo do mundo. Ele tem 390 mil visualizações. Então você tem dos 15 últimos, o menor com 89 mil, o maior com 390 mil. Jair Bolsonaro está com 6 milhões e 700 mil. É muito, muito, muito fora da média. E isso é mérito, sim, da figura de Jair Bolsonaro. É claro que um presidente da República, num ambiente informal, conversando por mais de 5 horas e 22 minutos, segundo a matéria do pessoal do UOL, é claro que isso chama atenção, é claro que isso repercute. Ai, gente, eu tô gripado, entendeu? Eu tô até de atestado aqui com suspeita de Covid, então meu nariz está escorrendo. Peço desculpas a vocês pela coriza. Essa audiência, é claro que é mérito de Jair Bolsonaro, é claro que ele atrai uma atenção para um tipo de programa que já é brutal na audiência, a presença do presidente multiplica isso, eleva isso a uma potência que a gente vê aqui em relação aos números tradicionais. Em relação ao discurso de Jair Bolsonaro,
A gente tem que fazer dois recortes. Primeiro, não é exatamente o perfil do Flow Podcast ficar inquirindo as pessoas e tal, não sei o que, é um bate-papo mais fluido. Sempre foi assim. E o sucesso do podcast, o sucesso de público, e vá lá, de crítica também, por que não colocar, se dá justamente por causa do formato mais solto. Então eu vejo uma rapaziada criticando, mas não contrapôs, não sei o quê. Rapaziada, se o Flow fosse assim como vocês pensam, o Flow não seria o Flow. Aí a gente fica cobrando que o goleiro faça gol no cruzamento. O goleiro não faz gol, o goleiro defende gol. Cada um joga numa posição. O Flow virou o que o Flow é, porque o Flow é desse jeito. Se fosse uma entrevista de confronto, de choque, seria aquele programa à noite, debate da Bandeirantes, sabe? Domingo à noite, não é? É o domingo à noite, aquele programa de debate político da Bandeirantes, e convenhamos, tem 1/1000, e não tô julgando qualidade aqui não, tem 1/1000 da repercussão que tem uma entrevista no Paul, no Flow. Ou então, fosse aquelas rodas de entrevista lá da Globo News, seria assim, querido, toda hora, todo mundo com informações, com ponto, não seria o Flow. E teria uma audiência muito menor. Então vocês ficam cobrando coisas que são incompatíveis. E isso me irrita um pouco. Por quê? Velho, eu tô nessa de jornalismo há 22 anos. Eu sei o que é jornalismo, eu sei o que é bate-papo. Vocês estão malucos? O Flow se propõe a isso e tá cumprindo, tá coerente com o que é o Flow. Não gosta do Flow? Ok. Eu também não tenho muita paciência. Mas negar que a característica, o DNA do programa é esse, é cobrar outra coisa. É cobrar que o Michael Phelps seja o Pelé. Não é, ele é bom em outra área. Outra coisa. Não é futebol, é natação. Uai. Vocês estão malucos? Então assim, vamos cobrar o que é cobrável. Dentro do que é cobrável, o Igor foi até onde dava. Dá pra ficar questionando o cara toda hora? Dava, claro, é mentira pra cacete, olha aqui. O UOL listou aqui, inclusive todas as matérias estão aqui na descrição do vídeo. Eu faço questão de linkar todas para que você leia e se aprofunde. Hoje vai ter um monte de matéria de repercussão disso aqui. Caso você não tenha tempo, não tenha paciência de ouvir a entrevista por 5 horas e 20 minutos, tem aqui um monte de matéria aqui, ó. 2 do UOL, 2 do Globo, Poder 360, Folha, tem um monte de matéria aqui embaixo. Vocês cliquem e leiam. Então, ó, vamos lá, a lista de mentiras de Bolsonaro. Entendeu? Essa aqui é listada pelo UOL. Vamos lá. Compra de vacinas, mentira. Efeitos colaterais das vacinas, é mentira. Imunização, mentira. Cloroquina, mentira. Crise em Manaus, mentira. Armas e crimes, mentira. Pix, mentira. Sala cofre lá da apuração eleitoral, mentira. Então isso aqui o UOL Confere já listou isso aqui um monte de mentira. Agora, vocês querem que o Igor tenha o UOL Confere falando na orelha dele lá tudo e ficar falando, não, Bolsonaro, não é isso. Não, Bolsonaro, não é isso. Vira outra coisa. E nem tô falando melhor ou pior. Veja que eu não qualifico. Eu não tô falando que ia ser melhor, ia ser pior. Ia ser mais divertido, ia ser menos divertido. Ia ser mais chato, ia ser menos chato. Não tô entrando nisso. Estou falando que seria outra coisa. E talvez esteja demandando algo de alguém que não se propõe isso. Entendam o que a pessoa se propõe e o que ela entrega. O Flow não promete uma entrevista jornalística. Até porque jornalistas não são. Propõe um bate-papo informal, regado a álcool, regado a maconha, regado a água, a energético, sei lá. Mas é isso que o Flow propõe. Se não compreendemos isso, a gente fica fazendo uma análise, cobrando algo que o cara não prometeu entregar. E isso é um erro. É um erro de expectativa sua enquanto público perante o que aquele produto prometeu entregar para você. Compreende? Você entende o meu ponto? Nesse sentido, o Flow atingiu o seu ponto. Adquiriu uma repercussão brutal, tá toda a imprensa nacional, todo o Twitter. Estamos aqui falando disso, repercutindo essa entrevista. E aí, fica aquela comparação. O Lula no Podpah deu quase 300 mil, o Bolsonaro deu muito mais. Gente, partindo do pressuposto que todo mundo é real, não tem robô em nenhum lado, sabe? Eram 292 mil pessoas mesmo assistindo Lula e eram 500 mil pessoas mesmo assistindo Jair Bolsonaro. Vamos partir desse pressuposto de que isso é o que aconteceu de fato, não teve robô inflacionando números, nada, não sei o quê. Tá coerente com o engajamento digital que Jair Bolsonaro tem, que é maior que Lula. Assim como eu respeito os números que
fazem pesquisa de popularidade digital, colocam o Bolsonaro na frente, eu respeito também as pesquisas eleitorais, que são sérias, e colocam o Lula na frente de Jair Bolsonaro em relação à intenção de votos. Uma coisa é ambiente virtual, outra coisa é a rua. Hoje a gente sabe que o eleitor do Lula está basicamente na base da pirâmide social, convenhamos. Não tem tempo e não tem banda de internet para ficar 5 horas e 20 minutos assistindo Bolsonaro. E vá lá. Às vezes nem queira. Porque essa eleição adquiriu um nível tal de demanda afetiva, de envolvimento afetivo do eleitorado, que o cara sequer quer muita conversa com um candidato que não é o dele. Por isso eu estou falando tanto que os debates não serão exatamente funcionais para a mudança de voto. Hoje, o envolvimento com essas duas principais candidaturas, em proporção menor a de Ciro também, ela é essencialmente emocional. Veja você o quão apaixonado pela pauta está o eleitor de Lula, o eleitor de Bolsonaro e o eleitor de Ciro Gomes. Como a popularidade digital de Jair Bolsonaro é maior do que a de Ciro e de Lula, ele tem uma audiência muito maior no Flow do que o Ciro e o Lula. Embora o Lula não tenha ido no Flow, né? Então, essa concorrência, ela é mais para gerar noticinha, né? Gerar burburinho em rede social, gerar manchetinha, mas que na prática não define nada. Não é que não define nada, não define o essencial, que é a eleição. Define alguma coisa, define isso aqui. Esse buzz que gera. Compreendem? E claro que tem uma estratégia de Jair Bolsonaro de virar notícia quando a gente tem esse evento dia 11 de agosto, a leitura da carta lá na USP, da Carta em Defesa da Democracia. E claro que se você não é um vacilão, você já assinou. Claro que você já assinou. Estado de Direito sempre. Você joga aí no Google, você acha, certo? Isso aí muda a pauta por alguns 2 dias, que a gente sabendo que ele na quinta-feira ali vai ter um desgaste tremendo para a imagem de Jair Bolsonaro no dia 11 de agosto. É disso que se trata. Eu quero saber sua opinião, por favor. Comentário na fita. Diga-me aqui embaixo o que você pensa, assistiu, não assistiu, tem paciência, não tem, concorda, discorda, por favor. Deixe seu comentário, eu leio e respondo eu leio todo mundo. Respondo uma boa parte dos comentários. Beleza? Chegou até aqui? Deixe seu like esperto, like maroto, like que fortalece, like que faz o vídeo chegar mais longe. Por favor, dê seu joinha. Essa interação é muito, muito, muito importante. Certo? Quer fortalecer? Quer ajudar o trampo aqui no YouTube? Cara, tem o clube de membros, que eu falei lá no início do vídeo, e tem o Valeu, essa gorjetinha aqui, ó. Pay, valeu. Gorjetinha na veia que ajuda a manter esse trampo aqui no YouTube. Claro, tem o Pix também. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado do Brasil. Maravilha? Conto com sua ajuda. Gorjetinha, Pix, clube de membros. E termino com aquele... lives eu vou falar ao longo da semana. Eu já falei que quinta-feira tem live só para membros, né? Mas a gente vai conversando ao longo da semana. Hoje é terça ainda, temos tempo para isso. Beleza? Rapaziada, ótima terça-feira. E eu termino com um clássico. É nóis.